Como parar de ser escravo da própria mente? Você acha que perde o controle porque o mundo aperta, as pessoas provocam, o destino falha? E se a verdade for pior para o seu ego? E se a sua prisão for tentar mandar no que nunca esteve nas suas mãos? Epicteto ensinou isso com brutal clareza. O sofrimento nasce quando você confunde o que depende de você com o que nunca dependeu. Você não precisa de motivação. Precisa parar de lutar errado. Você acredita que controlar tudo te protege. É essa crença que te esgota. Hoje você vai encarar a divisão que liberta. O que é seu para governar e o que não é. Quando isso cai no lugar, a mente para de te escravizar. Não é conforto, é autoridade interior. Você acha que está perdendo o controle porque o dia foi pesado, porque alguém te irritou, porque algo saiu do plano? Não. Você está perdendo o controle porque tenta controlar o que não é seu. Essa é a ferida aberta. Essa é a raiz do cansaço. Enquanto você tenta mandar no mundo, sua mente manda em você. Epicteto foi direto como uma lâmina. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Confundir isso destrói a vida por dentro. Você acorda já tenso. Antes mesmo do dia começar, sua cabeça negocia com o futuro. Você imagina reações, respostas, cenários. Você tenta evitar dor controlando pessoas, situações, resultados. E falha, sempre falha. Não porque você é fraco, mas porque esse jogo é impossível. Epicteto viveu como escravo e ensinou liberdade. Não liberdade externa, liberdade mental. Ele apontou o óbvio que ninguém quer aceitar. Você não manda no que acontece, você manda no julgamento que faz do que acontece. Aqui está o golpe que o ego odeia. O problema não é o evento, é o valor que você coloca nele. Quando algo te atinge, não é a coisa que dói, é a opinião que você cria na hora. Epicteto explicou isso com precisão seca. As coisas são neutras, o peso nasce do julgamento. Tradução simples: o mundo não te controla, sua interpretação controla. Enquanto você tenta ajustar o mundo, abandona o único lugar onde o poder existe. Escreva nos comentários agora, sem explicar. Controle é interno. Só isso. E continue. Você quer ser intocável por dentro. Então pare de pedir que o mundo seja diferente. Essa expectativa é a corrente. Quando alguém te desrespeita, você sofre porque quer que a pessoa haja como você acha correto. Quando o plano quebra, você sofre porque exige que a vida obedeça. Epicteto chama isso de erro de posse. Você toma como seu algo que nunca foi. Resultado: frustração constante, raiva silenciosa, exaustão. Estoicismo puro não te anima. Ele te coloca no lugar certo, o lugar do comando interno. O que depende de você? Suas escolhas, suas ações, seu esforço, seu caráter, seu julgamento. O resto não é seu, nem hoje nem amanhã. Quando você aceita isso de verdade, algo cessa. A mente para de correr atrás do impossível. A energia volta. A firmeza aparece. Você acha duro? É libertador. Quando alguém tenta te provocar, você lembra. A fala dele não é sua. O que é seu é decidir se aquilo entra. Quando algo dá errado, você lembra. O fato não é seu. O que é seu é agir bem agora. Epicteto insistia nisso porque funciona. Não é teoria, é treino diário. Toda vez que você sofre, pergunte seco: isso depende de mim ou não? Se não depende, solte. Se depende, faça. Sem drama. Perceba a armadilha comum. Você tenta controlar emoções. Não controla. Você tenta controlar pensamentos. Não controla. Epicteto não ensinou a mandar neles. Ensinou a escolher o que você aprova. Pensamento vem. Emoção vem. O poder está em não assinar embaixo. Você não é o que passa pela mente. Você é quem decide o que vira ação. A mente vira tirana quando você entrega a ela a tarefa errada. Você pede segurança total, previsão total, garantia total. Ela enlouquece tentando. Quando você devolve a tarefa correta, agir bem no que depende de você, a mente sossega. Não por magia, por função. Ela para de carregar o mundo. Você quer força, não conforto. Então aceite isso agora. Controle externo é ilusão. Controle interno é disciplina. Epicteto não prometeu felicidade. Prometeu invencibilidade moral. Ser ferido sem ser destruído. Ser afetado sem perder o centro. Isso nasce quando você para de brigar com o que não te pertence. Observe hoje.
Cada irritação revela uma exigência escondida, cada ansiedade mostra um apego ao futuro, cada raiva aponta um desejo de mandar. Use isso como mapa, não para se culpar, para corrigir. Corte a exigência, solte o futuro, retire a mão do que não é seu. Quando você entende essa divisão, algo muda no corpo. O peito abre, a respiração baixa, a mente fica clara. Não porque o mundo melhorou, porque você parou de tentar possuí-lo. Epicteto chamou isso de viver conforme a razão. Em linguagem simples, viver sem mentir para si mesmo sobre onde o poder está. Se isso está te atingindo agora, não é acaso. Você está cansado de lutar errado. A pergunta que fica não é se o mundo vai mudar, é se você está pronto para devolver ao mundo o que nunca foi seu e assumir sem desculpas o que sempre foi. O que você está tentando controlar hoje que está drenando sua força? E o que aconteceria se você soltasse agora e escolhesse agir bem só onde depende de você? Você não percebe, mas toda vez que tenta controlar alguém, você se abandona. Você sai do centro e vai morar na reação. Você começa a viver em função do gesto alheio, da palavra alheia, da decisão alheia. Isso é escravidão mental. Não é exagero, é literal. Epicteto foi escravo no corpo e livre na mente, porque nunca entregou esse centro. Ele não pediu que o mundo fosse justo, ele decidiu ser firme, e isso muda tudo. Você foi ensinado a acreditar que paz vem quando tudo dá certo. Isso é uma mentira, cara. Paz vem quando você para de exigir que dê certo. Exigir é uma forma silenciosa de violência contra a realidade. Toda exigência cria atrito. Todo atrito cria tensão. Toda tensão vira cansaço. O estoicismo puro corta isso na raiz. Não suaviza, não distrai. Ele retira a exigência. Você quer controlar o amanhã porque tem medo. Medo de perder, medo de errar, medo de parecer fraco. Epicteto não negou o medo. Ele colocou o medo no lugar certo. O medo surge quando você coloca sua segurança no que não depende de você. Quando você move a segurança para dentro, o medo perde o trono. Ele ainda aparece, mas não manda. Perceba como sua mente negocia. E se acontecer isso? E se aquela pessoa reagir assim? E se eu perder aquilo? Essa negociação não te protege. Ela te esgota. O futuro não aceita acordos. Epicteto foi claro. Preocupe-se com o uso correto do presente. O resto é fantasia. Fantasia também cansa. Você confunde controle com força. Força é aceitar limites sem se quebrar. Controle é tentar apagar limites e se quebrar por dentro. O estoicismo não te promete vitória externa. Ele te dá invulnerabilidade interna. Quando você entende isso, a vida continua difícil, mas você para de sangrar por dentro. Você se irrita porque algo saiu do esperado. O esperado é uma expectativa. Expectativa é uma ordem silenciosa ao mundo. O mundo não obedece. Nunca obedeceu. Epicteto ensinou a retirar a ordem. Quando você retira a ordem, a irritação perde o alimento. Não some por magia. Enfraquece por falta de sentido. Você quer que as pessoas entendam você. Quer que ajam melhor, quer que reconheçam seu esforço. Isso é humano. Mas quando isso vira condição para sua paz, você se torna refém. Epicteto não pediu reconhecimento. Ele pediu coerência. Fazer o que é correto, porque é correto. Isso fecha o circuito interno. Não sobra espaço para cobrança. Observe sua raiva. Ela sempre vem com uma frase escondida. Isso não deveria estar acontecendo. Essa frase é o veneno. O estoicismo não diz que tudo é bom. Diz que tudo é o que é. Quando você troca não deveria por é assim, a energia muda de luta para ação. A mente agradece. Você não precisa se tornar frio. Precisa se tornar lúcido. Frieza é repressão. Lucidez é clareza. Epicteto não mandou engolir emoções. Mandou não obedecer cegamente a elas. Emoção não é ordem. É sinal. Você olha, reconhece, decide. Esse é o controle que existe. Você tenta controlar a imagem que fazem de você. Isso é uma prisão sofisticada. Você ajusta palavras, gestos, escolhas para manter uma aprovação instável. Epicteto cortou isso sem piedade. Opinião alheia não depende de você. Logo, não é seu problema. Quando isso entra, você para de se moldar e começa a se sustentar. Você foi treinado a reagir rápido, a responder, a se defender. O estoicismo ensina a pausar, não como técnica bonita, como soberania.
Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Esse espaço é seu território. Quando você ocupa esse espaço, ninguém te arrasta. Você acha que está cansado do mundo. Não está. Está cansado de lutar contra ele. Lutar cansa. Agir com clareza fortalece. Epicteto nunca prometeu descanso externo. Prometeu descanso interno. É diferente. Um depende de circunstâncias. O outro depende de decisão. Você quer estabilidade. Procura estabilidade em dinheiro, pessoas, planos. Tudo isso muda. A única estabilidade possível é a postura. Como você decide agir quando algo muda? Isso está sempre disponível. Epicteto chamava isso de domínio de si. Não é controle de tudo, é governo do que é seu. Perceba como sua mente cria cenários de perda. Ela tenta te preparar, mas só te desgasta. Preparação real é simples. Se acontecer, eu agirei bem. Só isso. Epicteto treinou essa frase até virar chão firme. Não é pensamento positivo. É compromisso interno. Você sofre antecipadamente. Sofre de novo quando acontece. Sofre mais porque acha que não deveria sofrer. 3 camadas de dor. O estoicismo corta 2. Ele deixa só a realidade crua. Isso já é alívio. Dor sem drama é suportável. Drama sem necessidade é tortura. Você quer parar de ser afetado. Então, pare de se colocar como centro do universo. Nem tudo é sobre você. Nem tudo é contra você. Muitas coisas simplesmente acontecem. Epicteto insistiu nisso porque o ego adora personalizar o caos. Quando você despersonaliza, a carga cai. Você não precisa vencer discussões, precisa preservar o centro. Às vezes, o silêncio é força. Às vezes, a ação firme é força. O critério é simples. Isso depende de mim? Se sim, faça. Se não, solte. Esse filtro limpa a mente como nada mais limpa. Você quer paz? Sem perder dignidade. O estoicismo entrega isso. Não te pede submissão. Te pede precisão. Saber onde agir e onde parar. Quando você para no lugar certo, a mente descansa. Quando você insiste no lugar errado, a mente te pune. Você começa a sentir algo estranho quando pratica isso. Um tipo de distância saudável. As coisas continuam acontecendo, mas não te atravessam do mesmo jeito. Não é indiferença, é solidez. Epicteto viveu isso sob pressão real. Não é discurso. Agora observe sua vida atual. Onde você insiste? Onde você exige? Onde você tenta controlar? Cada ponto desses é um vazamento de energia. Feche um hoje. Só um. Veja o efeito. A pergunta que fica aberta é simples e incômoda. Você prefere continuar tentando mandar no mundo ou finalmente assumir o único controle que existe? Você começa a perceber algo desconfortável quando para de lutar. O silêncio aparece e junto dele, um vazio estranho, porque sua mente estava ocupada brigando com o passado, brigando com o futuro, brigando com pessoas que nem estão ali. Quando essa briga cessa, sobra espaço. Esse espaço assusta. Mas é ali que o controle real nasce. Você foi condicionado a confundir alerta com ansiedade, acha que se relaxar por dentro, algo vai dar errado. Isso é mentira antiga. Vigilância não é tensão. Atenção não é medo. O estoicismo ensina a ficar atento sem se contrair. Quando você entende isso, o corpo relaxa sem perder firmeza. Toda vez que você tenta controlar o resultado, você perde o presente. Você vive no é-se. E o é-se nunca termina. Ele se multiplica. Epicteto ensinava a cortar isso no início. Fazer bem o que está na sua frente. Nada além. O presente não exige controle total, exige presença. Você percebe que sua mente quer garantias, quer certeza, quer chão firme antes de dar o passo. A vida não oferece isso. Nunca ofereceu. A única garantia possível é a sua postura. Você pode não controlar o que vem, mas controla como fica. Isso muda o eixo inteiro. Você começa a notar que muita coisa que te irritava era hábito, não necessidade. Você se irritava porque sempre se irritou, você reagia porque sempre reagiu. O estoicismo quebra o automático. Ele não te pede para sentir menos, te pede para escolher mais. Você descobre que não precisa responder tudo, não precisa explicar tudo, não precisa corrigir tudo. Esse impulso vinha do desejo de controle. Quando ele cai, você economiza energia. A mente agradece, o corpo agradece. Você começa a ficar mais inteiro. Você percebe que parte da sua dor vinha da pressa. Pressa para resolver, pressa para consertar,
pressa para acabar com o desconforto. Epicteto não tinha pressa. Ele aceitava o desconforto como parte do treino. Quando você para de fugir, o desconforto perde força. Você começa a sentir algo raro: neutralidade. As coisas não são boas nem ruins o tempo todo. Elas simplesmente são. Isso não te torna apático, te torna estável. Estabilidade é o solo da força. Sem ela, tudo vira reação. Você nota que sua mente tenta voltar ao controle antigo? Ela provoca, cria cenários, puxa memórias. Isso é normal, não é fracasso, é hábito morrendo. Epicteto diria: observe sem obedecer, não lute, não siga, apenas fique. Você entende que controlar pessoas era uma tentativa de evitar dor. Quando você aceita que a dor faz parte, essa tentativa perde sentido. A dor vem, passa. O sofrimento é insistir em evitá-la a qualquer custo. Isso aprisiona. Você começa a se mover diferente, menos defensivo, menos tenso. Não porque confia no mundo, mas porque confia em si. Confiar em si é saber que, aconteça o que acontecer, você não vai se abandonar. Você percebe que sua identidade estava colada nos resultados. Quando os resultados variavam, você variava junto. Agora, a identidade se ancora no caráter. Fazer o que é correto. Isso não oscila tanto. A mente se estabiliza. Você começa a entender o que é liberdade interna. Não é fazer o que quer. É não ser arrastado pelo que não quer. É escolher a resposta. É escolher a postura. Isso não depende de permissão externa. Você nota que muitas preocupações eram tentativas de evitar vergonha. Medo de errar. Medo de parecer incapaz. Epicteto tratava isso como ilusão social. A opinião muda. O caráter fica. Quando isso entra, a vergonha perde poder. Você começa a sentir menos necessidade de provar algo. Provar cansa. Sustentar, não. Quando você sustenta sua postura, não precisa convencer. A calma comunica mais do que qualquer explicação. Você percebe que controlar o mundo era uma forma de evitar responsabilidade interna. Era mais fácil brigar com fora do que governar dentro. Agora, o trabalho é silencioso. Exige presença. Exige firmeza, mas liberta. Você nota que a ansiedade diminui quando você aceita limites. Limite não é fracasso. Limite é realidade. Brigar com a realidade é desperdício. Usá-la é inteligência prática. Você começa a sentir o tempo diferente, menos urgência, menos aceleração. Isso não atrasa a sua vida, organiza. A mente clara age melhor. O corpo acompanha. Você percebe que não precisa estar sempre certo. Precisa estar inteiro. Estar certo cria tensão. Estar inteiro cria direção. Epicteto escolheu a direção. Você começa a ver o mundo como campo de treino, não como inimigo. Cada situação vira teste de postura, não de controle. Isso muda a relação com tudo. E enquanto isso se aprofunda, uma pergunta continua aberta, insistente, sem resposta pronta. Em qual ponto você ainda insiste em mandar no que não é seu? E o que mudaria agora se você retirasse a mão desse lugar e voltasse para dentro? Se algo aqui te atingiu, não foi para te confortar, foi para te reposicionar. Você não chegou até este ponto porque quer aprender filosofia. Você chegou porque está cansado de perder energia tentando mandar no que não é seu. Epicteto não ofereceu fuga nem esperança vazia. Ele ofereceu chão, um chão interno que não depende de pessoas, sorte ou circunstâncias. O treino começa quando você fecha este vídeo e observa, ao longo do dia, cada momento em que tenta controlar o que não depende de você e conscientemente solta, não como desistência, como comando real. Se esta voz te trouxe clareza, fique. Este canal não vai te animar, vai te treinar. Inscreva-se para transformar isso em prática diária. Curta se você sentiu alívio ao parar de lutar com o mundo. Compartilhe com alguém que vive cansado de tentar controlar tudo. Comente apenas uma coisa. O que você está tentando controlar hoje que não depende de você? O próximo passo não é saber mais, é aplicar melhor. E isso continua.